Olá, vamos continuar falando da Guerra Fria e um dos acontecimentos marcantes foi a Revolução Cubana. E aqui, numa breve introdução, podemos dizer que a Revolução Cubana foi um movimento popular que derrubou o governo de Fulgêncio Batista e estabeleceu o governo de Fidel Castro no início de 1959, durante o período da Guerra Fria. Então, aqui numa rápida introdução sobre o que foi a Revolução Cubana. Aqui seria então a, o, os rebeldes, né, tomando a capital Havana, né, os líderes da revolução nas ruas de Havana, capital de Cuba. Mas vamos entender como que era Cuba antes da revolução. Então, Cuba, a maior ilha do Caribe, ela era um território espanhol e um dos mártires, né, da independência cubana é José Martí. Ele vai lutar pela independência do país e vai ser morto em 1895. Cuba, a maior ilha do Caribe, só conseguiu a independência diante da decadência do Império Espanhol. Os Estados Unidos vai entrar em guerra com a Espanha e como a Espanha estava em decadência, os Estados Unidos tomou vários territórios da Espanha, Filipinas, Porto Rico, Cuba, entre outros. Então, os Estados Unidos construiu um império mundial às custas da Espanha. E, no caso de Cuba, os Estados Unidos apoiaram a independência com o objetivo de explorar o mercado cubano. Cuba era o principal produtor de açúcar do mundo, além de possuir uma beleza natural bem próxima dos Estados Unidos. Após a independência, 1901, foi incorporada à Constituição cubana a emenda Platt. Então, na prática, os Estados Unidos controlavam a economia, a política e as questões militares de Cuba. Então, Cuba se dizia um país independente, mas na prática os Estados Unidos controlavam o país. Além do mais, Cuba, né, cedeu Guantánamo, né, aqui no extremo sul, uma base militar dos Estados Unidos que atualmente virou uma prisão. Né? Revogada em 1933, a emenda Platt, aí assume o Fulgêncio Batista, que era uma espécie de testa de ferro dos Estados Unidos. Então, ele vai governar o país em vários períodos, vai virar um ditador. Então, ele governa com apoio, né, dos Estados Unidos e também com apoio da máfia cubana. Né? Cuba vai virar uma espécie de estado mafioso. Né? Para ter uma ideia, os primeiros aviões, as primeiras viagens internacionais dos Estados Unidos não era para a Europa, foi para Cuba. Então Cuba virou um centro turístico, né? Praias bonitas, prostituição, jogos. Né? Então Cuba era, digamos assim, um ponto turístico para os Estados Unidos. E a população, na sua maioria, vivia na pobreza. E, diante desse quadro, nós temos o início do processo revolucionário em Cuba. Então, em 1953,
revolucionários, né, estudantes, né, tentaram derrubar o governo de Fulgêncio Batista, a partir de um ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba. A maioria foi preso, né, e a maioria foi morto, né. O Fidel Castro, na época um jovem advogado, né, estudante de direito, depois vai ser advogado, ele vai ser preso, exilado, e no México ele conhece um outro líder da revolução, né, o Che Guevara, que era um estudante, né, um médico argentino, e ambos, né, mais o Camilo Cienfuegos, vão criar o movimento revolucionário 26 de julho.